Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Neste momento, igreja, eu vou convidar vocês a abaixarem as vossas frontes e meditar no prelúdio que será ministrado. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, grande e eterno Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Pai. Nós queremos Te adorar nesta noite, queremos engrandecer o Teu nome, queremos dizer, ó Pai, que Tu és santo, bendito e maravilhoso, Pai. Te louvamos pelos Teus feitos, Te louvamos pela semana que o Senhor nos concedeu, semana de paz, semana de provisão, cuidado, livramento e sustento. Agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós Te pedimos, vem Espírito Santo, abençoa a Tua palavra. Senhor, abre o nosso coração para que nós possamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, nós já Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, eu convido vocês a estarem abrindo a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 35. Essa palavra fala de quantas vezes se deve perdoar a um irmão. Bom, esse aqui foi o questionamento que Pedro fez com o Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura. Então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí o Senhor fala conosco através da parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocando-o, dizia: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Amém? O Senhor venha falar conosco nessa noite a respeito do perdão. Quando Pedro aqui interrogou o Senhor Jesus, ele estava levando em consideração o que ele havia ouvido do rabino,
que perdoava até 3 vezes, né? E aí Pedro, quando indagou Jesus, ele achou que ele ia superar o Senhor Jesus, né? Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, né? Aí o Senhor falou: não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7. Aqui o Senhor falava para Pedro que o perdão tinha que ser infinitamente, né? E o Senhor fala para mim e para você que nós temos que perdoar de forma infinita, né? E aqui, através da parábola, o Senhor esboçou aqui 2 situações. Uma era o servo que devia para o rei. Ele devia 10.000 talentos, né? Pediu paciência para o rei, para que tudo pagaria. E ali, né, para surpresa do servo, o rei o perdoou a dívida dele, né? E mais adiante explica outra situação. Aquele que era devedor tinha uma pessoa que devia para ele, que era o conservo, que devia somente 100 denários, né? E olha a reação dele com o conservo. O conservo implorava para ele ser paciente, né? Com tudo, com ele, que ele pagaria tudo. E o servo usou de força e sufocando. Uma reação totalmente do que o rei teve com ele. E muitas vezes, igreja, eu e você nos comportamos da mesma forma que o servo se comportou com o conservo. Nós vamos diante de Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, confessamos, o Senhor na tua infinita misericórdia nos perdoa, e muitas vezes nós temos a dificuldade de liberar o perdão para o nosso próximo, né? Agimos que nem o servo agiu com o conservo, sufocamos a pessoa, né? Sufocamos com as nossas palavras, sufocamos com os nossos argumentos, né? Sufocamos com as nossas atitudes, mas nós esquecemos, né, que Deus nos perdoa infinitamente, e o desejo do coração de Deus é que eu e você também perdoamos de forma infinita, né? De forma 70 vezes 7. Aqui é uma forma assim, é uma forma simbólica, 70 vezes 7. Você tem que perdoar quantas vezes foi necessário, né? E nessa parábola, o Senhor chamou o servo, né, para tirar satisfação com ele, né? Aqui no versículo 30 diz assim, no versículo 32: então o seu Senhor, chamando-o, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Né? O Senhor fala para mim e para você, nós não devemos nos compadecer do nosso irmão, do nosso próximo, do nosso familiar, do nosso colega de trabalho, né? Daquele que muitas vezes nos magoa. Às vezes não magoa uma só vez, né? Magoa diversas vezes, e muitas vezes nós queremos ter um limite, só perdoa 3 vezes, nos comportamos que nem um rabino, né? Ou às vezes que nem Pedro questionou 7 vezes. Não, o Senhor fala para mim e para você que é para nos perdoarmos 70 vezes 7, né? E aqui o Senhor diz assim, no versículo 35: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. O Senhor quer o meu perdão e o seu perdão do íntimo, perdão do coração. Muitas vezes nós dissemos que perdoamos, mas perdoamos da boca para fora, né? Nós dissemos assim: perdoamos, mas não quero contato, não quero falar, não quero ver, então nós não perdoamos. Esse não é o perdão que Deus quer de mim e de você. O perdão que Deus espera de mim e de você é o perdão do íntimo, né? E muitas vezes, igreja, nós não sabemos o que isso implica na nossa vida, a falta de perdão. A palavra de Deus diz lá em Marcos 11:25: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. O Senhor só nos perdoa quando nós liberamos perdão. Lá em Marcos 11:26 diz assim: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Se nós não perdoamos, diz aqui a palavra, nós não somos perdoados. Mateus 6:12 diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa oração é a oração do Pai Nosso, né? Todos nós conhecemos. Lá em Lucas 23:34, o Senhor já estava na crucificação. Aí o Senhor Jesus disse: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Até Jesus Cristo perdoou ali no momento da crucificação, né? Perdão, igreja, é uma decisão, né? Perdão, nós não temos que sentir se devemos perdoar ou não. Não, eu decido, você decide a perdoar. Quando nós perdoamos, nós também ganhamos com isso.
A palavra de Deus diz que quando nós perdoamos, nós somos perdoados, as nossas orações são atendidas, né? E as nossas bênçãos não são brecadas no reino espiritual. Então fica aqui nesta noite essa palavra de exortação. Louvado seja Deus por isso, porque a palavra de Deus diz que Ele exorta a quem Ele ama, e nesta noite Ele nos exortou, né, para respeito do perdão. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos exorta, Deus. O Senhor nos ensina, Pai, acerca do perdão. Assim, o Senhor nos ensina, Pai, que o nosso perdão, ele deve ser infinito, Pai. Ele deve ser, ó Pai, quantas vezes for necessário. Senhor, nos ensina, Papai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a nos comportar, Senhor, como o rei se comportou com o servo, e não como o servo se comportou com o conservo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor limpa o nosso coração, que o Senhor nos ajuda, Pai, a cada dia perdoar aqueles que nos têm ofendido, Pai, para que as nossas bênçãos, as nossas orações e a nossa comunhão contigo, Senhor, seja interrompida. Do mais, nós te dizemos muito obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Ó, foi por mim, Cristo meu mestre, que tu quiseste ao mundo descer. Ó, foi por mim, mestre querido, que oprimido vieste sofrer. Meu Jesus Cristo, senti o cansaço, quanto ao beijo segui os seus passos, pra não perder a divina promessa. Ó, dai-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Ó, foi por mim que tua vida imaculada vieste te entregar. Ó, foi por mim, eu reconheço, por isso venho, Senhor, te louvar. Meu Jesus Cristo, senti o cansaço, ó, quanto ao beijo segui os seus passos, pra não perder a divina promessa. Ó, dai-me mais pressa, Senhor, pra chegar, pra não perder a divina promessa. Ó, dai-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz.
liberto pelo poder do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o mal que o pecado traz para as nossas vidas, mas também vamos falar da cura que Cristo traz para o pecado, com as suas consequências. Mas antes, vamos orar a Deus, falar com o Pai. Senhor nosso Deus, querido Pai, hoje, Senhor, fala aos nossos corações, mostra-nos como proceder na Tua presença, Senhor, como andar no caminho reto, mas sobretudo, Senhor, como nos desviar do mal, Pai, porque sabemos que o pecado traz consequências terríveis para as nossas vidas. Senhor, é Ele o culpado de muitas vezes, Senhor, nós passarmos por tristezas, porque Ele vai mexer, Senhor, com todo o nosso relacionamento contigo. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a compreender nessa noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando nós pecamos, existe aí uma interrupção da nossa caminhada. Imagine assim, um ciclista, quem anda de bicicleta sabe, não é? Ele está pedalando fortemente numa competição e ele está lá na frente. O que acontece se ele cair, se ele tomar um tombo desta bicicleta? Então, toda a vantagem que ele tinha, todo aquele embalo, toda aquela velocidade é perdida. E ele vai ter que se levantar, muitas vezes machucado, arranhado, e ele vai ter que começar a pedalar forte novamente. E esse começo de pedalar exige muita energia, até que ele volte à velocidade em que ele estava. Não é verdade? Nós estamos caminhando com Cristo ali, tudo certinho, maravilha, o negócio vai, daqui a pouco nós caímos. Então nós temos que voltar lá e começar tudo de novo, engrenar novamente, para que possamos atingir o nosso alvo, a nossa meta. Amém, queridos? Mas o pecado ele vai ter aí um modo operante, né? Satanás ele tem uma estratégia para nos fazer cair, para nos fazer perder o foco, para nos fazer ir por outro caminho. Então, é isso que nós vamos ver na palavra de hoje. Hoje nós vamos ver o tema da nossa palavra, da pregação, é a sedução da serpente e a intervenção de Deus. Bem? Então, nós vamos ler aqui em Gênesis, no capítulo 3, a partir do capítulo 3. Vamos abrir. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que essa serpente chamada Satanás, vamos colocar aqui, ela é uma figura de linguagem, não é? Porque Satanás ele não é um animal que nós conhecemos ali, a cobrinha, não. Mas ele é personificado aqui. Qualquer culto desse nós podemos falar sobre a personificação na Bíblia. Bem? Então, veja, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então vejamos aqui, a primeira coisa é o bote desta serpente. Esse bote dessa serpente, queridos, ele vem com várias características e nós vamos destrinchar aqui. Primeira, Satanás ele vem disfarçado, não é? Nós sabemos aqui que foi
Satanás que se apossou da serpente ali, não é? E veja, ele está ali camuflado ali. E muitas vezes nós não percebemos o diabo no meio das coisas, né? No meio das rodinhas, no meio daquele filme lá que você não deveria estar vendo, aquela série promíscua. Satanás está escondido ali, disfarçado, e nós não conseguimos enxergar. Bem? Então veja, ó. Aí ele diz à mulher, assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então, ele também, uma das características deste bote, dessa serpente, é a dúvida. Quando ela pergunta, não comerei, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, Eva, que está ali, ela, peraí, acho que foi sim, viu? Foi isso mesmo. E aí, nós também podemos ver aqui uma inversão da palavra de Deus. Bem, queridos, o diabo, ele tenta pegar a própria palavra de Deus e distorcê-la de modo que a gente faça o contrário daquilo que Deus espera de cada um de nós. Bem? Um exemplo bem claro disso, quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando que ele poderia passar por dificuldades, por sofrimentos, que ele poderia passar pelas coisas mais difíceis, porque o Senhor o sustentaria, era o Senhor que o fortalecia. Mas aí o que o diabo faz? Ele faz as pessoas entender o texto de uma outra maneira. Eu posso tudo naquele que me fortalece, eu posso fazer todas as coisas, dando a entender que a pessoa é livre, solta, para cometer as maiores abominações. Não é verdade? Isso é uma inversão da palavra de Deus. E Satanás, ele faz isso o tempo todo. Se não estivermos atentos, nós acabamos usando a própria palavra de Deus para legitimar o pecado e assim nos afastar da vontade de Deus. Bem, queridos? E veja, ele continua aqui. Versículo 2: Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Bem? Bom, aqui nesse bote da serpente, a gente vai ver que não foi bem assim que Deus havia dito, não é? A mulher cita ali a palavra de Deus, né? Olha, do fruto das árvores do jardim nós vamos poder comer, mas do fruto da árvore que está no meio ali, no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Vamos olhar lá no versículo 16 do capítulo 2. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. E olha que interessante, Deus não fala de nenhuma árvore que está no meio do jardim, ele fala, olha, daquela árvore lá, a árvore do conhecimento e do bem e do mal, não comerás. Foi o que Deus disse. E veja que a mulher acrescenta algumas coisas à palavra de Deus, dele não comereis e nem tocareis, para que não morrais. E olha, aqui
nós vemos também que uma das características do bote da serpente é acusar Deus de ser injusto, de ser mau, de ser tirano, não é? Acusa Deus de mentir. Não é o que nós temos visto aí fora, irmãos? E dá uma olhada aqui, ó. No versículo 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Bem, queridos? É certo que não morrereis. Olha, quando Deus fala uma coisa que vai acontecer, vai acontecer. Nós querendo ou não, gostando ou não, sabendo disso ou não, vai acontecer. Aí o diabo, na maior cara de pau, fala: não, isso não vai acontecer não. Muitos de nós vamos nessa conversa de Satanás. Assim como muitos de nós também vai nessa conversa, da inversão da palavra de Deus. Acrescenta o que não tem, tira o que tem, não é? E nós damos ouvido a Satanás. Isso é muito perigoso, queridos. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Olha aqui, continuando. Ele vai acusar Deus de ser um tirano, no 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha, estava acusando Deus de ser egoísta, só ele queria ser o conhecedor do bem e do mal. Aí Eva já estava com a dúvida na cabeça: será? Olha que coisa. E hoje, irmãos, os argumentos que o mundo tem aí é chamar Deus de tirano, que Deus é esse, Deus é amor, Deus não faria tal coisa, Deus não jogaria o ser humano no inferno por toda uma eternidade. Olha, que isso, Deus Ele é amor, então você pode fazer o que você quiser. Porque senão, na cabeça deles, Deus é um tirano. Deus é aquele punidor que pronto, acabou, se você fez coisa errada vai morrer. Mas nós que conhecemos o Senhor, nós sabemos como Deus é, não é? Deus é amor, sim. Deus é longânimo, mas também Ele é justiça. Ele também é providência. Ele também é alegria, mas Ele também é vingador. Ele também não suporta o pecado. Então, queridos, aqui Satanás, com o seu bote, ele tenta acusar Deus de ser um tirano. E uma coisa interessante também, uma das características desse bote da serpente, é que ele joga Eva lá para cima, põe ela num pedestal. Vejamos aqui: olha, se abrirão seus olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês vão estar aqui, igual a Deus aqui. Isso é uma das coisas que fez com que Satanás caísse do céu. Ele planejou, intentou em seu coração ser igual a Deus. E essa foi a queda dele. E essa também é uma ferramenta que ele usa para fazer os homens caírem. Ele joga o ego das pessoas lá para cima. Você vai ser o bonzão, você vai ser isso, você vai ser igual a Deus, vai conhecer o bem e o mal. Eva, vamos lá. E o que acontece com Eva? Todos nós sabemos. E veja a estratégia da serpente. Como que ele fez para que Eva pudesse cair? Ou até mesmo Adão, tá, irmãos? A gente está falando da Eva aqui, mas poderia ter sido o próprio Adão também. Mas veja a estratégia dele. Os irmãos já viram no reino animal? Eu gosto muito de assistir esses vídeos e documentários sobre animais.
Tem os animais lá, que alguns que correm atrás da presa lá, como que é o caso do guepardo. Porém, há outros que atacam suas presas por emboscada, que é o caso do leopardo, né? Ele fica ali em cima de uma árvore, a gazela passa embaixo, ele pula em cima dela. Ou ainda, que é o caso da leoa, que fica deitada no chão ali à espreita, aí a outra leoa vai por trás lá e afugenta aquela manada em direção daquela que está à espreita. E quando a presa passa perto, ela gruda naquela presa. Então, Satanás também tem uma estratégia semelhante. Ele vai ficar escondidinho no lugar que ele sabe que você vai estar vulnerável. No lugar que você vai passar ali e ele pode te dar o bote certeiro em você. Essa é a estratégia dele. Então, veja, a primeira coisa aqui. Eva, ela estava no lugar errado, não é? Porque, pense comigo, meus queridos. Se Deus fala assim, olha, não é para comer daquele negócio, o que eu vou ficar cheirando lá? O que eu vou ficar ali fazendo ali perto ali? Se eu sei que tem um determinado perigo ali, o que eu faço? Eu passo longe, eu não vou ficar perto, não é verdade? E Eva, ela estava muito perto desta árvore. Olha aqui que diz o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, então ela estava perto da árvore, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos onde nós não devíamos estar. Não é? Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, tem lugares que não é adequado para nós, servos de Deus. Tem situações que é melhor você se retirar, não é para você estar ali. Não é para você ir lá em determinado lugar que você sabe que o perigo está lá. Nós temos que ter essa prudência, meus amados. Porque o pecado, ele é como um combustível dentro de nós, que se chegar perto do fogo, o que acontece? Vai explodir, vai pegar fogo. Se você pega um barril de gasolina, mesmo que ele esteja vazio, não tenha combustível nenhum, mas os gases da gasolina ainda ficam dentro daquele tambor. E se você botar fogo ali, ele pega fogo. Nós somos assim também, a nossa natureza, ela é um combustível terrível que pega fogo, explode. E se passar perto do fogo, meu amado, minha amada, vai queimar. Então, às vezes, nós temos que se distanciar de algumas situações, de algumas pessoas que nos induzem ao pecado. Não é para você estar perto, não. Não é para você desfazer, não é para você desmerecer, não é para você brigar, mas tem, como diz aí o mundo lá fora, né, pessoas tóxicas, é o que falam. Então, nós precisamos estar onde Cristo nos manda estar, onde Cristo quer que estejamos, na sua obra, fazendo a sua obra, cumprindo a sua vontade, lutando pela causa do reino. Mas às vezes o crente está lá onde ele não deveria estar, que foi aqui o caso de Eva, não é verdade? E veja, Eva, ela estava falando com a pessoa errada, não é isso? Ela estava, como no versículo 1 e 2, ela estava conversando com a serpente. Então, irmãos, tem situações que não é para você estar no lugar errado e nem conversando com a pessoa errada. E vou mais além, ainda tem crentes que pegam as suas queixas, as suas questões pessoais e fica compartilhando
ainda com pessoas que não deviam estar compartilhando. Bem, queridos irmãos, entende que Deus quer falar nesta noite? Ao invés de você estar falando com um servo de Deus, com uma serva de Deus, compartilhando lá, com aqueles que têm experiência, que vai te dar conselhos bons, você está falando com o ímpio lá, está reclamando com o ímpio, está murmurando, está, além de estar no lugar errado, falando com a pessoa errada. O que vai acontecer? É a receita certinha para a queda. Bem, queridos? Vamos lá adiante. Eva estava usando a palavra de Deus do modo errado, não é? Nós já vimos aqui que do fruto das árvores do jardim nós poderíamos comer, mas veja que Eva ela não entendeu aqui qual realmente era a vontade de Deus, o que Deus tinha falado para ela. Deus havia dado um recado para o homem, para Adão, para Eva. Olha, isso aqui é perigoso, não toque nisso. Olha, isso aqui é algo que vai trazer ruína para você. Fique esperto. Não coma isso aí. Isso é veneno. E Eva não entendeu o recado. E nós também, muitas vezes, nós não entendemos o recado, irmãos. Quando Deus fala, olha, não faça isso, faça daquela outra maneira, é um recado de Deus para nós. Ele não está colocando a sua lei para nos podar, para nos deixar infelizes, para nos deixar com vontade, não é isso. É porque Ele sabe que determinadas posturas nossas trazem a morte espiritual, nos afasta dele, nos afasta da bênção de Deus, nos traz tristeza, suas consequências são terríveis para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida terrena. Então, Eva não estava enxergando a vontade de Deus aqui, ela estava usando a palavra de uma maneira errada. E muitos de nós também não é diferente, irmãos. Nós ouvimos a palavra de Deus todos os dias, ou quase todos os dias. E qual o benefício disso para nós? Qual tem sido o benefício de você ouvir a palavra de Deus? O que tem mudado na tua vida? Que compreensão a palavra de Deus tem trazido para a sua vida? É hora de nós repensarmos. Se estamos usando corretamente a palavra de Deus em nosso favor, em favor da nossa família, em favor da nossa vida espiritual e, sobretudo, se temos agradado a Deus. Seguindo aqui, as consequências do veneno da serpente. Então, Eva já havia sido picada pela serpente, né? Satanás deu o bote, trazendo dúvidas, a inversão da palavra de Deus, acusando Deus de ser mentiroso e tirano e colocando Eva no lugar de destaque. Esse foi o bote. A estratégia. Eva estava no lugar errado, então foi mais fácil Satanás enganar. Bem, imagina aqui até que se Eva estivesse lá na ponta do jardim lá e a serpente falasse, vai lá no meio lá do jardim lá, tem uma fruta gostosa lá e tal. Certamente Eva não iria, porque até se ela tivesse vontade de ir, no meio do caminho ela ia pensar melhor e não ia. Mas veja a importância de estar no lugar certo e não no lugar errado. Bem, querido, porque as coisas já estão tudo ali, ó. Então, para você cair é mais fácil. Agora nós vamos ver, então, as consequências desse veneno na vida da Eva, de Adão também. Veja, primeira coisa, a vergonha, não é? Versículo 7, 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam
que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então a primeira coisa, eles percebem as suas mazelas, a sua nudez, a sua pequenez, a sua insignificância. É isso que o pecado faz com a gente. O pecado faz nos enxergar o quão miseráveis somos. Não é? Quando você pratica um pecado bem, comete um pecado lá terrível lá, quando você se dá conta, você olha para você, você fala, meu Deus, olha do que eu sou capaz de fazer, olha que atitude foi essa que eu tive, e nós ficamos envergonhados, não é verdade? Então, primeira coisa, essa picada da serpente em nossa vida, que é o pecado, ele traz vergonha. E veja também uma coisa interessante aqui a partir do versículo 8 até o 10. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha que coisa aqui. A fobia de Deus. O medo de Deus, quando nós pecamos. Fica dentro de nós uma expectativa ruim, assim, algo de né? Sabe uma criança? Todos nós já fomos criança, não é? E aí você quebrou algo especial do teu pai e da tua mãe. E só estava você na casa. Não tem a quem você culpar. Você não tem um irmão, não tem ninguém. Como fica seu coraçãozinho, né? Sabendo que seu pai vai chegar e já a primeira coisa ele vai procurar aquela ferramenta dele ou aquela porcelana da sua mãe que está bem no centro da sala. Dá um medinho, não dá um medinho? Se você é criança, você, medinho nada, você fica desesperado, né? Minha mãe vai chegar, vai me bater até... se meu pai souber que eu quebrei a ferramenta preferida dele. E com Deus é a mesma coisa. Quando nós pecamos, aqui dentro tem um sentimento ruim. Por que isso? Porque nós não fomos criados para pecar. Nós não fomos criados para o pecado. Nós fomos criados para ser livres, para ter uma boa consciência, para engrandecer a Deus, para louvar a Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. Fomos criados perfeitos. Não estava nos planos de Deus criar um homem propenso ao pecado. Um acidente que aconteceu. Claro, Deus já sabia na sua presciência que o homem pecaria. Porém, nós não fomos criados para isso. Então, quando nós pecamos, vem essa expectativa ruim, essa má expectativa para dentro de nós. E essa má expectativa gera um medo de Deus. Tanto que você vê que as pessoas quando pecam lá, o pecado grosseiro, a primeira coisa que elas fazem é não ir mais para a igreja, não é? Ela fica um tempo lá sem ir para a igreja, até ir sendo trabalhada aqui, curada, o Espírito Santo traz ela de volta. Mas é o que nós vemos aqui também, Deus fazendo. Deus vai castigar Adão e Eva, mas Ele traz Adão e Eva para junto de si. Bem? E a mesma coisa acontece com aqueles que pecam. Ele vai ficar arredio, vai ficar com medo de Deus, mas Deus vai arrumar um meio de trazê-los. E aqui é interessante nós sabermos que mesmo quando nós pecarmos, mesmo quando nós errarmos, nós temos que ir ao Senhor. O Senhor vai nos chamar e nós temos que responder a esse chamado. Irmã Cláudia, mas eu pequei terrivelmente, mas vai a Deus.
Vá a Deus que Ele vai te perdoar. As consequências do pecado virão, certamente. Mas Deus vai trazê-lo novamente para si. Bem, queridos? E olha, uma das consequências também do pecado é a culpa, não é? O remorso, nós nos sentimos culpados. Isso é algo que mexe bastante com a gente, não é? Como se tivesse um espeto lá no dedo, que quando você mexe em qualquer coisa dói aquele espetinho lá, né? Aquela fepa. Então, o pecado, ele traz isso, esse sentimento de culpa para as nossas vidas. E mais do que isso, ele traz também a morte. Tanto morte espiritual, quanto morte terrena também. E a isso nós temos que estar atentos. No caso aqui de Eva e de Adão, trouxe também uma gestação dolorosa para Eva, não é? Lá no versículo 16. E no versículo 17 traz também um trabalho cansativo para Adão, onde ele teria que obter suor do seu rosto para comer o seu pão. E também torna a terra maldita. Então, o pecado, ele vai trazer consequências terríveis para nós. E como nós já havíamos falado, nós precisamos aprender a usar a palavra de Deus de uma maneira correta. Porque ela é um aviso para nós, ela é uma bússola, ela é um norte, é um manual, para que nós não venhamos sofrer as consequências da picada da serpente, do veneno da serpente, do pecado. Mas veja, o que eu quero focar aqui com os irmãos, agora, a partir de agora, é o remédio que Deus traz para nos salvar do veneno da serpente e das suas consequências. Vamos lá para o versículo 15. E aí, veja, porém inimizade, Deus falando, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. De quem Deus estava falando aqui? De Cristo, não é? Cristo, seu sacrifício. E veja, Deus, mesmo o homem tendo sido rebelde à sua voz, desobedeceu a Ele, Deus ainda traz uma solução para esse ato que trouxe morte para o homem, providenciando um ato que traria vida para o homem lá adiante. Vida no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha, Deus, claro que não vai esperar até Jesus vir para trazer também uma solução ali imediata para Adão e Eva, porque, claro, Adão e Eva não viveriam até Cristo, né? Para ver acontecer, mas Deus, ele provê uma expiação ali urgente para Adão e Eva. Veja isso no versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e o vestiu. Ô Cláudio, peraí, não havia morte aí ainda, né? A morte só vai vir depois que Adão pecou. Então, como que Deus fez roupa de pele? Para que haja roupa de pele, precisa ser um animal morto, né? Então veja, aqui nós entendemos que o Senhor pega lá as ovelhinhas, faz o sacrifício por conta do pecado de Adão e de Eva, não é? Porque nós sabemos que todo pecado ele tem que ser pago com morte,
a morte de alguém, o derramamento de sangue de alguém. E a expiação é isso, né? Cristo morreu por nós, derramou seu sangue por nós. Mas antes, a lei de Moisés, eram feitos sacrifícios. E antes ainda da lei de Moisés, Abraão. E antes de Abraão ainda, Adão e Eva. Então, Deus instrui Adão e Eva, eles fazem o sacrifício, e aí com a pele desses animais mortos, Deus lhes faz uma vestimenta para que eles usem. Olha aí a providência de Deus, a expiação provida por Deus pelo pecado deles. Irmãos, o pecado é terrível sobre as nossas vidas. O pecado tira a nossa dignidade. O pecado tira os nossos bens, tanto bens espirituais quanto bens materiais. Veja aqui que a partir do versículo 23, Deus lança fora Adão e Eva do paraíso e põe um querubim lá para que eles não voltem. Olha, perdeu seus privilégios. O pecado faz isso com a gente, irmãos. Sim? Então, mesmo o pecado destruindo as nossas vidas, tudo isso, Deus ainda nos dá um escape, nos dá uma alternativa. E hoje essa alternativa se chama Jesus Cristo. Então, se você rende a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo, todas essas implicações do veneno da serpente nas nossas vidas são anuladas. Porque Cristo é o antídoto para o veneno da serpente. Cristo é aquele que vai trazer a cura, é aquele que vai restabelecer as coisas que o pecado tirou, a vida que o pecado tirou. Mas veja, claro que algumas coisas ficam, né? As consequências do pecado, elas estão aí. Mas a morte já não tem mais poder. Eu lembro, meu pai foi criado na mata do governo ali, na Cantareira. O meu avô, ele era guarda florestal. E meu pai foi picado por uma jararaca, quando ele era jovem. E veja, irmãos, se ele não corresse, se o meu avô não corresse com meu pai lá, era morte na certa. O veneno foi inoculado na canela dele. E daí, para a corrente sanguínea, e dentro de algumas horas ele teria falecido. Aí meu avô correu com ele. E veja, o meu pai tomou uma série de injeções antirrábicas, mas foram bastante injeções mesmo. E veja, esse antídoto que corria agora nas suas veias, combateram o veneno da jararaca e tiraram toda a eficiência que esse veneno tinha. Então, anulou toda a morte que trazia aquele veneno para as células do corpo do meu pai. Mas veja que interessante, na canela do meu pai ficou lá um buraco fundo assim, um murchinho, você enfiava o dedo assim, tocava o dedo, afundava ali a pele e parte da carne ali da canela dele, ficou aquela marca horrível. E horrível mesmo, viu, irmãos? Mas veja, aquilo foi a consequência dele estar andando descalço no meio do mato, lá, sem pôr uma bota, uma proteção. E foi consequência também do veneno daquela serpente, daquela jararaca. Então ficou as marcas. Agora, aquele veneno não pôde matá-lo, porque teve um outro agente que impediu isso, que trouxe vida novamente para ele, que não permitiu que ele morresse, que foi o antídoto. Então veja, nós ainda levamos as marcas do pecado neste corpo que nós vivemos. Então,
nós vemos uma série de coisas. O nosso jeitão leva a marca do pecado, né? Uns são mais briguentos que outros são arrogantes, outros são mentirosos, outros são egoístas, outros são orgulhosos. Cada um de nós vamos ter uma parcela dessas coisas aí dentro de nós e na nossa vida. São as marcas do pecado que há em nós. Porém, o pecado que nos faria morrer, que nos tiraria a vida, é combatido por um antídoto, por um agente que traz vida. E que antídoto é esse, queridos? É Jesus Cristo, seu Evangelho, sua causa, sua luta. É Cristo reinando em nós, que não nos deixa ir para o inferno, que não nos deixa morrer espiritualmente, que não nos deixa seco por dentro, mas nos traz vida, nos traz alegria, nos traz esperança. É esse Jesus Cristo que nos mantém em pé, confiantes, firmes, mesmo nas horas difíceis. Ele é o antídoto para a morte, que é o pecado que nos traz. Queridos, por isso nós precisamos confiar em Cristo e na sua palavra. Por isso nós devemos conhecer os seus estatutos, seguir a caminhada de Cristo, porque é isso que nos trará vida, é nos envolvermos com esse antídoto, é bebermos desse antídoto, é vivermos como Cristo quer que vivamos. E aí as consequências do pecado, elas não nos afetarão. A morte que o pecado traz não nos afetará. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, os ensinamentos dele que vai nos manter longe do bote da serpente, das suas estratégias e das consequências que o pecado traz. Bem, queridos, por isso, concluindo, que nós possamos a cada dia saber que nós somos de Cristo, que nós devemos a Ele obediência, que nós precisamos entregar realmente o nosso caminho, o governo da nossa vida nas mãos de Cristo. Porque caso contrário, irmãos, nós vamos estar como Eva, onde não devíamos, falando com quem não devia, estando à mercê de Satanás. Olha, irmãos, só um parênteses aqui, eu não estou dizendo que você não deva conversar com o ímpio, não é isso não, viu? Que você não deva instruí-lo, que você não deva, que você deva manter distância das pessoas que não são de Deus, não é isso não. Os irmãos entendem o que eu estou falando, não é? Eu estou falando das práticas, estou falando das coisas que eles fazem, nós não queremos nem saber, nós não compactuamos, não estamos ali junto com essas coisas. Amém, queridos? Então, mas que nós possamos, cada dia, conhecer mais de Cristo, porque é isso que vai nos tornar imunes contra o veneno, o ataque de Satanás. Amém, queridos? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao teu coração, à tua mente, e trazer-lhes as respostas que você tanto precisa. Amém? Bate sua cabeça. Senhor, eis aí os teus servos, Senhor, os teus filhos. Pai, que o Senhor possa alcançá-los com sua misericórdia. Que o Senhor possa, Senhor, fazê-los entender a preciosidade que é a tua palavra, Senhor. Senhor, o quanto ela se torna escudo para nós quando nós a entendemos e a colocamos em prática. Senhor, faz o teu povo entender, Senhor, que Cristo, o antídoto contra a picada de Satanás, é o nosso foco. É Ele, Senhor, que nos guia com os seus ensinamentos, com a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, faz-nos entender isso. Pai, ajuda-nos a focar naquilo que é importante, não naquilo que não é importante, porque muitas vezes, Senhor, estamos onde não devíamos, estamos com os nossos olhares no entretenimento, nas outras coisas, e esquecemos que Cristo é o nosso alvo. Pai, em nome de Jesus,
Ajuda-nos a ter fé, Senhor. Acrescenta a nossa fé, para que possamos, Senhor, a cada dia estar mais perto de Cristo. Que a cada dia, Senhor, nós possamos correr com Cristo. Que a cada dia, Senhor, nós possamos andar com Ele, Senhor. Porque sabemos que as demais coisas, Senhor, Ele vai cumprir, Ele vai fazer em nossas vidas. Pai, ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada. E não nos deixa, Senhor, ser enganados por Satanás. Não nos deixa ser enganados pelas nossas vontades, nossos desejos e nossas concupiscências. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos nessa forma. Agora guarda o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua bênção, ó Deus, que o teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e comunhões do teu Santo Espírito seja com a sua amada igreja hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.